Oi gente, tudo bem? Meu nome é Carol. Na semana passada nós tivemos o nosso encontro com o seminarista João Paulo. Ele nos falou sobre a vocação dele, como ele descobriu a vocação, que essa foi a pergunta do Miguel, que é o irmão dele, chamado Zé Miguel, para o Padre Fred. O Zé Miguel perguntou assim para o João Paulo: João Paulo, como você descobriu a sua vocação? Essa foi a nossa pergunta do dia. Então ele respondeu. Ele descobriu a vocação dele depois que ele passou pela faculdade de engenharia, ficou 2 anos estudando lá e depois viu que não era aquilo que ele queria. Fez um discernimento, olha só. Ele buscou a Deus, fez um discernimento e descobriu que a vocação dele naquele momento era se ordenar padre, querer ser padre. E ele fez esse discernimento dele e ele foi, buscou um frater, buscou orientação e agora tá lá, estudando para ser padre, há 2 anos. Você já parou para pensar qual é a sua vocação? E o que diferencia vocação de talento? Vou falar para vocês. Vocação é algo que nasce com a gente, é algo nato. Eu tenho vocação para ser catequista, ser mãe, ser esposa e uma vocação muito nata para encher o saco dos outros. Essa é a minha primeira vocação, as vocações principais da minha vida. Eu também tenho um talento. E é aí que eu coloco para vocês. Talento é algo que nasce com a gente. Porém, quando a gente nasce, a gente diz sim para a vida. Olha, quando o nosso pai e nossa mãe diz sim, vamos ter um bebê, é o sim para a vida. Esse é o nosso chamado e a gente nasce. É o primeiro sim, nossa primeira vocação, ser filhos. Nossa segunda vocação é descobrir o que nós vamos ser. Quando nós chegamos aos 18 anos, nós temos que ter aquele discernimento. O que vamos fazer da nossa vida agora? Com 18 anos, os meninos são obrigados a entrar no exército. E se não entra, vai fazer faculdade. As meninas, elas podem ir para a faculdade direto. E aí, é uma vocação. Tem gente que acha que é uma vocação. Por exemplo, eu tenho vocação para ser professor, tenho vocação para ser catequista, eu tenho vocação para ser médica, eu tenho vocação para atender cliente. São vocações diferentes. E o talento? Talento é aquilo que nasce com a gente, mas a gente pode aprimorar ou não, porque assim, não faz falta. Por exemplo, eu canto na missa. Olha a minha voz de Chiquititas. Eu canto na missa. Eu poderia cantar melhor? Poderia, mas eu não me aprimoro. Consegue entender a diferença? Talento a gente consegue esconder. A gente passa o pano, esconde num buraco e tampa. Vocação é impossível esconder. Sempre aparece. O JP, ele fala uma coisa muito importante na entrevista que ele deu. Ele fala assim, olha, eu fiz o meu discernimento, essa é a palavra-chave do nosso vídeo de hoje, discernimento. Fiz o meu discernimento e Deus me mostrou que é aqui para eu estar agora. Pode ser que mais pra frente Deus me mostre que realmente não era para eu ter, não é para ser padre. Mas aquilo que ele aprendeu ao longo dos anos, até descobrir que Deus realmente não é o plano de Deus, ele fez algo. Pode ser daí que ele tenha que se aproximar de uma pessoa para fazer aquela pessoa melhor, ou se tornar uma pessoa melhor. Ele segue falando assim, olha, nós temos que rezar. Foi isso que a mãe dele fez quando ele estava no ventre da mãe dele. Ele foi consagrado a Nossa Senhora da Salete. Ele nasceu e depois ele continuou rezando para descobrir a vocação dele, já que aquela faculdade de engenharia não era uma coisa que ele queria fazer, não era uma coisa que ele se sentia apto, realizado fazendo. Mas ele se sentiu realizado agora na faculdade lá de filosofia. Ele tem muito caminho para percorrer? Tem. Mas tá aqui pra isso, né? Porque eu sou amiga dele de infância. Eu vou contar depois uma história pra vocês. Então, o João Paulo falou assim, olha, minha mãe rezou, eu rezei e tô aqui.
E aí é uma dica que ele deixa pra gente. Nós temos que rezar e orar para que a gente consiga entender os planos de Deus e aceitar os planos de Deus. Nem sempre o que é bom para mim é bom para Deus, e nem sempre o que é bom para Deus é bom para mim. Mas assim, bom para mim porque eu não quero. Mas é muito difícil você aceitar algo e sem rezar. A gente tem que conseguir rezar. Quando a gente reza, a gente consegue discernir, a gente consegue entender por que aquilo a gente está fazendo. Então, eu também trouxe para vocês hoje um trechinho da carta de São João Paulo II. Não se sabe se foi ele realmente quem escreveu essa carta, mas sabe que ela foi lida por ele, São João Paulo II, numa das Jornadas Mundiais da Juventude. Eu ainda vou trazer um vídeo falando sobre as jornadas. E aí ele fala assim: as pessoas, os jovens de hoje, são chamados à santidade, mas a santidade no mundo e para o mundo. E para isso, a gente tem que ser autêntico. Quando a gente peca, a gente agrada a Deus ou agrada ao mundo? Nós agradamos ao mundo quando a gente peca. E Deus quer que a gente fale sim para Ele e não para o mundo. Essa é a nossa dica, então. Rezar para ser santos no mundo e para o mundo. O João Paulo, quando era pequenininho, ele era muito chato. Agora eu vou contar uma história pra vocês. Ele era muito chato. E aí, ele ficava falando pra gente assim: eu não quero perder. E se eu perder, eu acabo o jogo. Ele encheu tanto o nosso saco uma vez com isso, que a gente falou pro João Paulo: vamos brincar de clubinho lá em cima da árvore? E a gente fez ele subir. Só que ele subiu com uma cadeira. E o que aconteceu? Depois que ele chegou lá em cima, a gente tirou a cadeira e foi embora. E saiu dando risada. E deixamos ele lá. Ele ficava gritando, gritando, gritando. E a quem que aparece no portão quando escutou os gritos? Ela, a dona Catarina. Ela gritou assim: João Paulo, o que você tá fazendo em cima da árvore? Desce daí, a árvore vai cair, você vai cair também. E aí ele chorando, entregando a gente. E aí, ele saiu. Ele saiu chorando e ficou uma semana sem falar com a gente. Mas logo depois ele voltou falar com a gente. Viu só? Isso é ser santo. Nós só estávamos brincando. Vários santinhos brincando. Mas é isso que eu quero dizer pra vocês, gente. O João Paulo mudou muito. Ele agora tá grande, tá maduro, tá mais legal, menos birrento e muito mais legal. E é isso, são pessoas naturais exercendo diversas vocações. As pessoas têm até o resto da vida para saber o que foi vocação, o que é a sua vocação. Então fica a dica de hoje, tá bom? Vamos rezar para entender os planos de Deus para nossa vida. Na próxima quinta-feira eu vou trazer um outro vídeo para vocês, com uma outra entrevista. Mas eu não vou dar um spoiler dessa pessoa. Algumas já conhecem e dizem que ele foi desse meu mundão de meu Deus. Viu só? Vai ser um pouco diferente. Mas semana que vem eu volto. Tá bom? Fiquem com Deus.